Olá, empreendedor de escola de robótica, sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, minha escola de robótica. Aqui você aprende a desenvolver uma escola de robótica do zero. E nós estamos na nossa jornada de aquecimento. Qual é o objetivo da jornada de aquecimento? É fazer com que você fique bem aquecido, bem motivado e bem animado para participar da conferência das escolas de robótica que vai acontecer nos próximos dias. A conferência das escolas de robótica, ela tem o objetivo de mostrar a você o passo a passo para você desenvolver uma escola de robótica do zero. Então você deve participar. Gustavo, como é que eu faço? Simples. Você vem aqui na descrição do vídeo, coloca o teu melhor e-mail e depois entre no nosso grupo do WhatsApp para receber todos os nossos materiais no formato digital gratuitamente. Eu tenho um livro escrito de robótica educacional com Arduino, que uma escola precisa de um método pedagógico. Tá aqui, você vai receber gratuitamente se você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. E também temos aqui o folder, que vai mostrar a você a estratégia que nós vamos falar hoje, hein? De crescimento da escola de robótica. Então, vamos lá. Faz a tua inscrição e eu te espero lá dentro do grupo do WhatsApp. Vamos lá. Estratégia de crescimento. Eu falei da minha história, falei da história da minha escola de robótica, mas o empreendedor ele precisa ter estratégia para desenvolver um negócio de escola de robótica. E eu quero dizer a você a estratégia que eu utilizei lá no início, que eu utilizei durante todos esses anos, não é mesmo com pandemia, e a estratégia que eu penso para a estratégia que eu estou usando e a estratégia que eu penso para os próximos 2 anos, né? Próximo semestre, 2 anos. Enfim, vamos lá. Você viu, se você assistiu o episódio 1, né, nós estamos no episódio 3, a minha história da decisão. Beleza, decidi. E qual foi a estratégia? Eu decidi agora vou de qualquer jeito? Não, tem uma estratégia. Lá no início, primeiro, eu tive a visão. Qual é a visão? Tem várias escolas de robótica que estão ganhando dinheiro. Então quer dizer que esse mercado existe. Quer dizer que se uma escola de robótica está faturando milhões, quer dizer que esse mercado existe. Existe esse mercado. Então, tive a visão. Segunda visão, essa é a visão clara, né? Óbvia, você está vendo do que está acontecendo. Segunda visão é a visão de oportunidade. Primeira é a visão real. Por quê? Porque muitos andam e não vê o que está acontecendo. Precisa ter a visão da realidade. É real, eu não estou trazendo algo irreal aqui. Existem escolas de robótica ganhando dinheiro. Então eu tive essa visão real. Segundo é a visão de oportunidade. Será que essas escolas... Aí você tem que fazer as perguntas certas. Será que em todos os bairros existe uma escola de robótica? Como é que é este mercado? Por exemplo, você pode ver alguém vendendo um hambúrguer no shopping ganhando muito dinheiro. Uma McDonald's, uma Burger King ganhando muito dinheiro, tudo bem. Mas é um mercado que em todo bairro tem uma hamburgueria, tem alguém que vende hambúrguer na chapa. Então é o Oceano Vermelho. Mas escola de robótica tem em todos os bairros? Então, essa foi a pergunta que a minha resposta foi não. Não tem em todos os bairros. Se tiver, tem apenas uma. E eu disse, opa, tem uma oportunidade. Então, visão. Né? A partir daí é estratégia. Beleza, eu tenho uma oportunidade. Agora, qual vai ser a estratégia para aproveitar esta oportunidade? E aí, a minha estratégia foi, vamos lá, não tem ninguém fazendo, então eu vou... Se tem uma escola de educação regular do bairro, tem a farmácia do bairro, tem a padaria do bairro, tem a academia do bairro, por que não tem a escola de robótica do bairro? E aí eu pensei o quê? Eu preciso estabelecer fisicamente uma escola de robótica. Tem como fazer uma escola móvel, tem como fazer uma escola... Mas veja, não tem nenhuma no bairro. E no bairro as pessoas gostam de se identificar, gostam de ter familiaridade com aquele local. Ah, vai na farmácia do bairro, é ali na frente, vira ponto de referência. Então não, tem que colocar uma escola física. Então, a estratégia de colocar uma escola de robótica fixa no meu bairro. Beleza, tive essa estratégia. Agora, beleza, tive a estratégia. Agora, como que eu vou começar?
Aí vamos para o quarto passo, que é fazer ações gratuitas para as pessoas, os pais, as mães, as crianças e adolescentes lhe conhecerem. E quais são essas ações gratuitas? Palestras gratuitas para os pais, para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, cursos gratuitos para as crianças. Então você vai começar a implementar ações para que as pessoas lhe conheçam. No Oceano Azul tem o desafio da conscientização. Não tem concorrência, ou a concorrência é irrelevante. Porém, você precisa entender que precisa fazer ações de conscientização, porque o Oceano Azul é uma característica do Oceano Azul. Você tem a curva, demora, mas você está sozinho. Você está navegando sozinho. Em uma hora vai explodir, mas quando explodir as pessoas já vão conhecer você. Tem pessoas que querem começar um negócio que já está dando certo para outras pessoas. Tudo bem, mas vai ganhar pouco. Ou, para ganhar muito, precisa ter uma estrutura muito grande, uma marca muito forte, um investimento muito pesado. Mas o Oceano Azul é isso. Então, no seu bairro tem uma escola de robótica? Se tiver, só tem poucas, a demanda está reprimida. Provavelmente não tem. Na maioria das pessoas que falam comigo, que me acompanham, meus seguidores, meus alunos dos meus programas de treinamento, eu tenho um programa de treinamento chamado Minha Escola de Robótica, e meus alunos falam, aqui não tem, professor. Eu estou dentro do seu curso para aprender, porque aqui não tem. Eu quero fazer um projeto social, eu quero montar um negócio, enfim, vai depender do seu objetivo. Mas é muito importante você ter essa visão clara de fazer ações para as pessoas lhe conhecerem, para as pessoas conhecerem a sua escola. Então, essa foi a estratégia. Aí depois eu precisei fazer uma estratégia para vender. Por quê? Porque precisa ter dinheiro de algum lugar. A estratégia de venda, ela é preciso você ter uma estratégia de venda. Porque de onde vai vir a fonte de renda? De onde vai vir o recurso financeiro para você crescer? Uma estratégia de crescimento precisa de dinheiro. E, em primeiro lugar, você precisa ter em mente que o primeiro investidor da sua escola de robótica tem que ser você. Você precisa investir seu tempo. Você vai precisar investir seu dinheiro. E, Gustavo, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho sim, eu trabalhava manhã, tarde e noite. Qual é o meu tempo? Você trabalha manhã, tarde e noite? Eu fazia só os sábados. Gustavo, vai demorar. Eu tenho uma opção. Ou demora ou não acontece. Ou demora ou nunca vai ser realidade. Então, se eu ficasse assim, eu vou esperar ter o tempo, eu jamais teria feito isso aqui, ó. Isso aqui jamais teria acontecido. Então, você precisa entender que você precisa começar investindo. Mais na frente eu vou mostrar como começar investindo apenas R$100 por mês. Vou mostrar como fazer isso para você aqui. Mas você precisa ter em mente a estratégia. De onde vai vir o dinheiro? Vai vir do meu bolso. Em primeiro lugar, o start. Sabe quando o carro dá partida? Você precisa dar partida na sua escola de robótica com o capital inicial. Mas, Gustavo, eu só tenho R$1.000. É esse R$1.000. Você precisa investir com o que você tem. Você precisa dizer, estou aqui, comecei. Então tem pessoas que não querem ter risco. E quer o retorno, quer o bônus. Quer a vitória, mas não quer a luta. Quer o bônus, mas não quer o risco. Então você precisa entender que o primeiro investidor da escola de robótica tem que ser você. Você. Com seu salário, com sua aposentadoria, ou com a renda extra que você fizer, mas tem que ser você. Quando os pais e as mães enxergarem que você está investindo, que você que você reformou a sala, que você colocou um local bem legal, que você comprou os kits, que você tem computador, os pais vão dizer, opa, aqui ele está investindo. E se ele está investindo é porque o negócio deve ser bom, deve ser de qualidade. Então você precisa investir. Tá? Gustavo, vai ser alguém que vai investir de fora, vai ser alguém que vai doar, vai ser uma ação do governo. Mesmo que tiver essa doação, as pessoas vão querer que você invista seu tempo. Você está disposto a investir seu tempo, a ralar? Eu prefiro eu começar investindo com o meu salário. Sabe por quê? Porque eu faço na minha velocidade.
Se você tiver um investimento externo, as pessoas vão cobrar de você. Você vai precisar prestar relatório, prestar contas. E você não vai poder dizer, hoje eu não vou descansar hoje. Por algum tempo eu dei uma pausa na minha escola de robótica. Sabe por quê? Porque eu estava cansado. O empreendedor não para, ele pausa. Não é errado pausar, só é errado desistir e parar. Mas eu pausei para descansar, para dar um tempo para minha família, para dar um tempo para cuidar da minha saúde. Normalmente, quando as pessoas estão lhe pagando, você não pode parar. Então você precisa entender isso, tá? Então, invista, em primeiro lugar, no seu salário, do seu dinheiro, da sua... Gustavo, eu não estou trabalhando. Tem que trabalhar. Tem que arrumar algo para você fazer. Ou você investe, ou você vai precisar encontrar alguém para investir. Vai precisar vender essa ideia para alguém, esse peixe para alguém, tá? Mas você precisa investir tempo, investir dinheiro. Então falei da estratégia de dinheiro, de investimento de dinheiro. A estratégia de investimento de tempo é muito importante também. Qual é o tempo que você vai se dedicar para fazer esse negócio da escola de robótica? Qual é o tempo que você vai reservar? Qual é o dia da semana? De que horas até que horas? Qual é o dia da semana que você vai fazer isso? Então você precisa reservar um tempo para você ir construindo, ir fazendo, e crescendo, e crescendo. Você precisa fazer isso. Você precisa ir investindo cada vez mais tempo, cada vez mais tempo. Por exemplo, quando eu comecei, eu estava ainda na escola técnica todas as noites, no meu trabalho manhã e tarde, então não tinha tempo durante a semana. Eu só tinha tempo final de semana. Então, eu passei de 2018 a agosto de 2023, mais de 5 anos, não é? Mais de 5 anos, porque eu entrei na escola em abril de 17, aí comecei a escola de robótica em janeiro de 18 e saí em agosto de 2023. 5 anos e meio passei fazendo apenas aos sábados. Hoje ainda eu faço apenas aos sábados, mas durante a semana eu faço planejamento pedagógico, eu faço ações para crescimento, eu faço marketing. Então, assim, eu tive mais tempo para atuar no administrativo. Então, no administrativo da minha escola de robótica, na gestão da minha escola de robótica, no marketing da minha escola de robótica, durante as noites. Então, assim, mas eu planejei dedicar o tempo. Não é só o planejamento de investimento financeiro, é investimento de tempo. Então, tem pessoas que até hoje não conseguiram nada na vida porque não querem se dedicar, não querem se esforçar. E você vai precisar. E isso tem que estar dentro da sua estratégia. Eu gosto de falar que para você fazer a sua escola de robótica, você tem que planejar, investir tempo. Não precisa de dinheiro no início, tempo. Depois, investir o quê? Dinheiro. Depois, investir o quê? Conhecimento. A sua capacidade cognitiva ali. Então, você precisa investir a sua expertise na sua escola de robótica. Então, você vai precisar investir. Então, isso são pilares, tá? Pilares. E depois que você tem essas estratégias de curso, de palestras gratuitas, você vai fazer sua primeira venda. Dentro dessas palestras gratuitas, vão ter não é? E eu vou, em outro vídeo aqui, ainda falando da minha história, eu vou fazer para você aqui um relatório gerencial, né? Um relatório gerencial estatístico da minha escola de robótica nesse período todo. Então eu vou fazer isso para você. Então é muito importante entender que dos alunos gratuitos que participaram das palestras, que participaram dos cursos, vai sair o pago. Porque você vai criar relacionamento. Isso é muito importante. Tem pessoas que não admitem, né, fazer esse trabalho gratuitamente. Mas você vai precisar fazer para as pessoas lhe conhecerem. Você não está vendendo coxinha. Você não está vendendo água. Você está vendendo conhecimento. E conhecimento as pessoas precisam considerar. Tá? Então, na maioria das vezes, para você vender cursos, você precisa conscientizar a pessoa. Tem a questão do que a gente chama de nível de consciência. A pessoa não precisa ter nível de consciência para tomar água. Por quê? Estou com sede e bebo água. Você precisa convencer a pessoa a beber água? Não. Ela sente sede e vai beber água.
Então você não tem muito convencimento nesse produto. Ah, então eu vou vender água. Tudo bem, pode vender com água também, mas você vai ter que vender muita água. Porque a água, ela é abundante, qualquer pessoa vende e a concorrência é um oceano vermelho. A margem é muito pequena. Tanto é que quem vende água, quem vende botijão de gás, tem que vender muito para ter um lucro pequeno. Então, assim, quando você vende conhecimento, você tem a oportunidade de ganhar mais, de ter mais margem. Por quê? Porque é escasso, não é qualquer pessoa que consegue dar aulas. Primeiro, não é qualquer pessoa que tem um conhecimento técnico, então já tem um filtro absurdo aí. Segundo, muitos que têm o conhecimento técnico não querem ensinar. Não querem fazer só para si. Terceiro, muitos que querem ensinar não querem investir. Não é? Então tem professores que têm um conhecimento técnico, gostam de ensinar, mas quer ficar lá na escola com tudo pago, não quer ter risco. Então, ainda tem esse filtro. Então, assim, quando sobra aquele que teve a coragem de fazer uma escola de robótica, sobraram quantos? Então, além de ser o Oceano Azul, é um mercado que, se você perseverar, se você tiver realmente interesse, se você quer ter impacto na vida das crianças e do adolescente, se você realmente quiser, você vai longe. Porque você vai atuar no mercado que tem várias barreiras de entrada. Então a primeira barreira de entrada é essa aqui que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando trazer você para o mercado. Né? E tem um nível de consciência. Né? Enfim. Você fez a sua primeira matrícula. Aí você vai para o próximo passo da sua estratégia de crescimento. Que é o quê? Você fez sua primeira matrícula com aluno particular. Eu recomendo que seja apenas um. Eu comecei com apenas um. Por quê? Porque dar aula para um aluno é uma habilidade. Dar aula para 4, 10 alunos é outra habilidade. Né? Então você tem que ter habilidades diferentes para dar aula para um. Eu já dei aula para um, já dei aula para 10, já dei aula para 50. São habilidades diferentes e até precificação diferente. Né? Então, como eu estava falando, eu fui apenas um sábado e o meu colega me pagou R$400, porque é aula particular. Mas, quando você dá palestras que são para muitas pessoas, é bom fazer gratuito. Ou cobrar uma taxa bem pequena de entrada. Então, assim, dependendo de como você vai entregar o conhecimento, a metodologia é diferente, a precificação é diferente, a forma é diferente, a sua habilidade tem que ser diferente, a duração da aula é diferente. Então, comece com um. Aí depois você vai ver, poxa, comecei com um, aí você vai tirar foto dele, vai registrar, aí você já vai mostrar para o seu programa gratuito rodando em paralelo. Aí você vai mostrar, olha, tá vendo? Meu primeiro aluno, aí você vai ele dar o testemunho, o pai dele, a mãe dele, falando para os outros pais, para as outras mães. E aí já não é só você mais convencendo. Porque você convencendo, você tem segundas intenções e interesse. E o pai, a mãe dele, ele está fazendo porque ele quer ganhar dinheiro. Quando o outro pai fala de você, quando um aluno, uma criança, um adolescente fala de você, é diferente. Porque é outra pessoa falando. Ele vai falar outras coisas. Vai falar dos benefícios que ele teve. Vai falar do sucesso que ele teve. Das conquistas que ele teve e como você e sua escola ajudou. E como o professor ajudou. Então o que é que isso vai ocasionar na mente dos pais? Opa! Quer dizer que essa escola realmente gera valor. Quer dizer que vale a pena pagar o meu dinheiro ali. Quer dizer que eu não vou jogar o meu dinheiro fora. Então passa um filme na cabeça dos pais e das mães. E aí você faz, agora com 4 alunos, aumenta de 1 para 4, porque você já fez com 1, aumenta para 4 na próxima turma. Né? E essas turmas eu recomendo que você faça a cada 6 meses, porque em paralelo você está melhorando, você está investindo, está melhorando, está fazendo as ações gratuitas, aí você aumenta para 4. Aí depois aumenta para 8. Eu recomendo que para o professor seja no máximo 8. 8, estourando 10, mas 10 eu já acho muito, mas no máximo 8. Tá? Então você chega nesse platô. Hoje, estou falando com você aqui em julho de 2025, eu tenho 8 alunos que eu fiz as matrículas. Veja, essa estratégia de crescimento é massa. Por quê? Porque o degrau anterior é uma escada mesmo.
Muitas pessoas querem chegar no nível 10 sem fazer o degrau 2, o degrau 1. Aí quer dar um pulo. Não, não é assim. Esses saltos de crescimento, você tem que fazer o degrau 1, o degrau 2, o degrau 3, o degrau 4, degrau 5, degrau 6. Ah, você vê uma pessoa lá em cima do prédio, mas você viu o tamanho da escada que ela subiu? Você precisa entender que existem degraus. Existe o degrau do conhecimento. Você está aqui, o degrau da conscientização. Por exemplo, para você estar aqui me assistindo, você já subiu um degrau, o degrau do interesse. Aí depois o degrau do compromisso, né? Se você quiser fazer parte da conferência das escolas de robótica, depois você sobe outro degrau, quer participar dos meus treinamentos, do pacote de cursos Minha Escola de Robótica, você já sobe um degrau. Aí depois você vai subir um degrau para fazer o curso, porque tem muitos que eu tenho que estar lá do lado para fazer. Aí sobe outro degrau do compromisso, do tempo, investir tempo. Eu tenho um aluno que já investiu dinheiro, mas não investiu tempo ainda, eu tenho que estar lá cobrando, investir tempo. Aí depois de investir tempo, vai investir mais dinheiro. Aí investir na coragem para sair nas ruas. E aí você vai investindo em desenvolvimento pessoal para você vender mais. E aí você vai investindo, vai subindo os degraus. São esses degraus de crescimento que são importantes, tem que ter paciência para você ir subindo. E hoje, eu, olhando lá para trás, eu subi vários degraus quando eu olho para trás. Né? Então, toda essa minha história que eu estou falando para você são degraus de crescimento. Comecei em janeiro de 2018, passei pela pandemia, não desisti, continuei com o trabalho, promovendo conteúdo na internet, desenvolvendo projetos, comprando componentes, comprando peças, não desisti, não parei. O empreendedor não para, o empreendedor pausa, o empreendedor descansa, mas ele não desiste. E foi assim que eu fiz, não desisti. Aí, estou aqui até hoje. Então, hoje eu estou aqui com 8 alunos, né? 8 alunos e com estratégias de crescimento. Né? Divulgo na rede social, faço matrícula, renovo matrícula, desenvolvo novos cursos. Estratégia de crescimento não é só crescer em quantidade de alunos, mas crescer em mix de produtos. Então, por exemplo, comecei com um curso, hoje eu estou com 3, que é o programador prata, fazer, programador bronze, que é pensar, e programador ouro, que é programar. Então, eu tenho essas estratégias de crescimento, porque o aluno faz o básico, o intermediário e o avançado. Você aumenta o LTV. Teve mães que disseram assim, eu quero que meu filho fique aí por muito tempo. Então você precisa ter mixes de produtos para crescer. Vender mais de uma vez para o mesmo cliente, né? E ir fazendo aos poucos. Né? Então, isso foi o que eu cheguei até aqui. E é essa estratégia que eu estou fazendo. Gustavo, o que é que você pensa em fazer daqui para frente? Qual a sua estratégia daqui para frente? Eu penso, em primeiro lugar, né, eu estou fazendo já, nesse momento, formação de equipes. Né? Então, meu próximo desafio é a formação de equipes. Não é conseguir 16 alunos, 24 alunos e eu dar aula sozinho. Não. Uma hora a máquina não aguenta, a máquina do ser humano precisa ter equipes. E eu estou formando equipes, né? Eu estou formando equipes, eu já estou nesse momento com a monitoria gratuita, porque isso é um benefício da escola. A escola tem a possibilidade de fazer monitoria gratuita com os alunos. Então, querendo ou não, é uma ajuda, não é um funcionário, mas é uma ajuda, o professor não vai estar sozinho. Né? Lembre-se que durante tudo isso que eu falei, o professor está sozinho. Mas a partir do momento que você tem um monitor, que você vai escolher seus melhores alunos para ser monitores. Eu tenho 2 monitoras hoje, 2 adolescentes, né? E elas estão se saindo muito bem. E no próximo ano estou me organizando para que elas façam o estágio. E aí elas já sobem um degrau. E aí o que acontece? Você já vai vendo que na sua estratégia de crescimento, como profissional, como professor, como empreendedor, na estratégia de crescimento da sua escola, você não vai ter o crescimento da sua escola se você não promover o crescimento das pessoas. Então, por exemplo, elas estavam no curso gratuito, aí a mãe dela pagaram um curso de informática básica comigo, que inclusive você também pode ofertar na sua escola de robótica, informática básica. Pode e deve, porque muitos não sabem de informática básica, como é que vai programar, como é que vai digitar, como é que vai usar o teclado. Então, é mais um produto
Você pode... Elas fizeram informática básica, aí agora terminaram informática básica, se formaram, né? Eu tenho até aqui a foto delas, aqui da formatura. Que eu faço um quadro, né, com formação da turma e faço um álbumzinho, porque isso serve como estratégia de venda na rua, né? Então, registrar as fotos. Veja, você vai vender presencial. Você precisa ter também um registro, né? Um registro dos alunos. Você precisa ter esse registro dos alunos que fizeram presencial com você, tá? Então essa aqui, ó. Pronto, ela é uma das que fizeram, né? Informática básica. Então é isso. Você precisa fazer com que a sua escola vá crescendo. E o meu próximo desafio é o crescimento de equipes. E o crescimento de equipes, nessa estratégia de crescimento, o desafio de equipes vem junto com o desafio de você saber ter habilidades de liderar pessoas, de você lidar com pessoas, ter relacionamento com pessoas. Então, a liderança envolve a questão do relacionamento. Perceba que até agora você faz tudo sozinho, mas agora você vai liderar pessoas. Você tem que saber lidar com pessoas. Você vai precisar saber lidar com contratos, não fazer tudo de boca, né? E para isso, né, no meu trabalho atual, eu tenho um trabalho, inclusive, onde eu trabalho com fiscalização de contratos e tem um livro escrito, né, sobre fiscalização de contratos públicos. Então, me deu muita base, uma base sólida para lidar com contratos. Hoje eu não tenho nenhum medo de lidar com contratos. Seja contrato de monitoria, como eu estou fazendo, contrato de estágio, como eu vou fazer, contrato de emprego, como eu vou fazer. Eu tenho contratos bem maiores. Então, assim, tem que lidar com contratos. E dentro do meu pacote de cursos, eu tenho um curso lá chamado de contratos administrativos para a escola de robótica, né? Então, é uma ferramenta jurídica para você estar formando equipes, né? Então, esse é meu desafio atual, meu desafio de crescimento, né? Inclusive está aqui na estratégia de crescimento, né? Aqui no meu folder, que é a parte de contratação de pessoas. Eu gosto de falar que sozinho, né, se você tiver aí toda a semana livre fazendo cursos, você consegue chegar a uns 10k por mês. Mas a partir disso é bom você contratar mais pessoas. Você vai ter que ter pessoas para atender, pessoas para fazer relacionamento com os pais, conversar com os pais, fazer WhatsApp. Hoje eu faço tudo. E hoje eu estou treinando elas para que elas estejam me ajudando. Não é que eu vou deixar de fazer tudo. Não é que eu vou deixar de fazer e vou transferir tudo. Não. Elas vão ser, não é? Minha equipe vai ser o meu braço, vai me ajudar. Então esse é o meu desafio atual, tá? Que eu estou no momento e que próximo ano, né, pretendo fazer uma contratação remunerada, né? Então nesse ano o desafio foi gratuito, monitoria gratuita. Mas próximo ano o desafio já vai ser pago. E aí eu vou precisar de 2 desafios, que é ter um fluxo financeiro saudável e implementar de forma consistente e sustentável outras fontes de renda. Quais são? Uma escola de robótica, você não pode ficar limitado a apenas vender cursos presenciais no seu bairro. Você pode fazer palestras pagas em escolas privadas, pode fazer contratos com escolas privadas, pode dar aulas particulares na casa dos alunos, você pode fazer oficinas, né, ali durante um sábado à tarde, fazer uma oficina paga, oficinas dentro de shops, né? Então tem como fazer isso, cursos livres externos. Então você pode estar indo na faculdade dar um curso, indo na escola técnica dar um curso, numa escola privada dar um curso. Então esse é o meu desafio. Eu já fiz tudo isso. Eu já ganhei dinheiro dando cursos livres, eu já ganhei dinheiro fazendo oficinas, eu já ganhei dinheiro dando aula particular, já ganhei dinheiro, mas agora eu preciso fazer de forma consistente. Eu preciso fazer de forma sustentável, né? Então eu não posso fazer e parar. Eu tenho que ter uma estratégia sustentável de prospecção, de venda. Então, meu próximo desafio, próximo ano é esse. Por quê? Porque como eu vou estar agora com uma equipe onde eu vou estar dando uma remuneração, eu vou estar remunerando, né? Remunerando, eu preciso ter fontes de renda. Eu preciso ter mais canais. Então, eu preciso fazer um modelo de negócios mais sustentável, né? Então, é isso. Inclusive,
nos nossos próximos vídeos aqui eu vou falar de modelo de negócios para a escola de robótica. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Mas, nesse momento, eu queria mostrar isso para você, tá? Onde você precisa ter uma estratégia de crescimento. Você vai ter desafios. Não importa o nível que você está, mas você está assistindo uma pessoa comum, de carne e osso, com medo, com dificuldade de tempo, com limitação financeira, que começou lá atrás, mas que não desistiu. O grande objetivo seu no momento é não desistir. Tem pessoas que já desistem aqui na cabeça. Tem pessoas que nem entraram no grupo do WhatsApp. Tem pessoas que nem fizeram a inscrição no evento, nem colocaram o e-mail. Tem pessoas que nem fizeram a inscrição no grupo do WhatsApp. Tem pessoas que nem assistiram os vídeos que eu estou publicando aqui. Tem pessoas que vão desistir e não vão assistir a conferência. Tem pessoas que vão desistir e não vão entrar no meu pacote de treinamentos. Tem pessoas que desistem muito antes. E a pergunta é, será que realmente você quer fazer a diferença no seu bairro? Fazer a diferença na vida das crianças e dos adolescentes? É uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Será que você quer? Será que é um desejo? Será que é um propósito seu? Porque quando é um propósito, você não desiste. Isso aqui eu vou deixar dentro da minha sala. Toda vez que eu pensar em desistir, toda vez que tiver uma dificuldade, eu vou olhar para essa foto. E eu vou dizer, vale a pena. Eu tenho outras fotos também, eu vou imprimir as fotos. Sabe por quê? Porque o cérebro da gente precisa olhar. Muitas vezes o cérebro da gente quer enganar a gente, quer dar uma rasteira na gente, dizendo assim, desiste. Tu não vai conseguir não, tu não tem dinheiro, tu não sabe de nada, tu é leigo, tu não tem recurso. Aí quando a gente tenta que a gente cai, aí o cérebro da gente tá vendo? Que não era pra você ter ido, aí você desiste. Não. Eu já teve várias palestras gratuitas que teve zero venda, ninguém quis comprar. Teve alunos gratuitos que hoje nem vão mais. Sabe por quê? Porque sempre vai ser a minoria que vai apoiar nosso trabalho. Você pode fazer ação para 100. Pode ter certeza que é 10, no máximo 20 que vai apoiar você. Os outros 80 vai fazer outra coisa. Então, não desista. Tá? Então é isso. Esse é um papo de estratégia de crescimento. No nosso próximo vídeo, eu vou trazer aqui um relatório, né? Um relatório gerencial. Vou montar esse relatório gerencial aqui para você ver os dados reais, para você ver, né, um pouco aqui da minha escola de robótica, de como eu comecei no início, de como eu estou fazendo agora, de como está acontecendo, tá? Eu não sou milionário de escola de robótica ainda, mas eu quero dizer a você que eu sou uma pessoa comum como você, que eu estou fazendo já a transformação na vida de crianças e adolescentes. E você? O que é que está faltando? Ainda não está inscrito na conferência? Vai aqui na descrição do vídeo. Clica aí, coloca o teu melhor e-mail e depois entre no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Valeu, te espero lá.